Luciano, o senhor disse que, na primeira resposta, que a igreja acredita que a reforma agrária no Brasil poderá ser pacífica. Esse poderá ser pacífica, essa expressão, significa que, se não for pacífica, a igreja acredita que ela necessariamente será, de forma violenta, feita uma reforma agrária no Brasil? O sentido que eu dei à palavra poderá foi exatamente enquanto eu acredito que deva ser assim. E me oponho com isso, com essa expressão, àqueles que acham que deva ser violenta. Acho também que a reforma agrária não é o maior valor. O maior valor é a convivência harmônica entre os cidadãos. E, portanto, haveria sempre, da minha parte, exclusão dessa violência. Agora, seria lamentável que num país como o nosso, onde as pessoas podem se entender, onde o diálogo deveria ser comum entre as diversas partes, nós continuássemos atrasando aquilo que é óbvio. Todo o brasileiro percebe que Deus deu ao nosso país uma extensão de terras maior do que a outros países. E não seria justo que nós continuássemos retardando uma reforma que nada mais é do que uma redistribuição equitativa de oportunidades, de tal forma que não houvesse 12 milhões de brasileiros, ou um pouco menos, sem terra, aguardando tanto para terem o necessário à sua sobrevivência. Acho que isso deve ser feito pacificamente, porque nós temos condição para realizar isso diante da lei, por isso se pede a reforma agrária e através também dos serviços múltiplos dos estados, de todas essas secretarias nos diversos estados. E, nesse sentido, eu faria um apelo para que as pessoas que trabalham nesses setores agilizassem realmente o seu serviço, na parte jurídica, na parte de acrimensagem, na parte também de habilitação das terras para que elas possam se tornar rapidamente produtivas. Dom Luciano, como eu disse no começo do programa, os telespectadores estão telefonando para cá para fazer perguntas para o senhor. E tem uma pergunta do senhor Marcos Castro Prado, do Jardim América, da capital. Ele gostaria de saber do senhor quantas são as fazendas que a igreja possui e em que estados brasileiros a igreja possui terras e o que é que se produz nessas terras. Muito bem. Creio que é uma curiosidade sadia, embora eu não seja capaz de dizer exatamente onde é que estão essas terras, primeiro porque não são tantas assim. À primeira vista, pode parecer que a igreja tenha uma terra quase que indefinida, mas segundo as indicações e o cadastro feito pelo próprio INCRA, nós vemos que a igreja, em todas as suas propriedades, portanto, incluindo não só o que é de uma diocese, mas também de muitas dessas congregações religiosas, nós somando tudo chegamos aproximadamente a 178 mil hectares. Ora, é realmente pequena essa quantidade de terras se nós considerarmos que a reforma agrária está projetada para atender aproximadamente a 45 milhões de hectares, modo que é uma proporção irrisória. Por outro lado, essa terra não está abandonada. Há áreas em que ela não está suficientemente utilizada, são áreas também distantes. E, inclusive, eu conheço vários bispos que nesses últimos 5, 6 anos conseguiram, com a assessoria de pessoas habilitadas, colocar essa terra já não só a serviço de pequenas quantidades assim de utilizadores dessa terra, mas tornaram-na muito mais aberta à utilização comunitária. Hortas comunitárias, serviços também de cessão da terra e, evidentemente, em tudo isso há também o desejo de recebermos sugestões. Pode que se alguém que está vendo esse programa conhecesse alguma extensão de terra de igreja e que pudesse sugerir o melhor modo de utilizá-la, nós estaríamos muito receptivos a isso. Eu conheço os bispos e sei que eles gostariam dessas sugestões.